Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convidamos para fazer parte da mesa o senhor Dr. Ederson Bilian, delegado de polícia, para explanar sobre os golpes que os farroupilhenses vêm enfrentando por criminosos, além de assuntos diversos relacionados aos prestados pela polícia, ao comando e orientações gerais para a comunidade sobre os serviços que são prestados pela Polícia Civil por solicitação da bancada do PDT, nas pessoas dos vereadores desta bancada, para que o doutor Ederson Bilian estivesse conosco. Desejamos ao doutor Ederson, em nome da presidência desta casa, aproveitando a ocasião para acolhê-lo de braços abertos e que aquilo que a gente sabe um pouquinho da sua história, da sua caminhada, que ela seja exitosa na nova missão a qual o senhor está hoje no comando. E eu convido o vereador Gilberto do Amarante para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhores presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, vereadoras, boa noite, delegado Ederson Bilian, que já tivemos a oportunidade de estar junto na última sexta-feira, na reunião do OAB, onde explanou já boa parte do assunto dos quais nós vamos tratar hoje também. A imprensa aqui presente hoje, a Gasolina, que está presente, o Adamati, o Jorge, o Jornal Farroupilha, o secretário Schmitz, o nosso colega da Corsã, e os demais, Jornal Farroupilha, o Informante, e os demais que se encontram nesta casa e também aqueles que estão nos ouvindo em suas casas. Obrigado pela presença, doutor, o delegado de nossa cidade, e torcemos que a sua estar em Farroupilha hoje traga para nós, e com certeza, por sua fala que tem feito nos canais de imprensa e também já nos comunicou aí em outras reuniões, vamos estar fazendo sim a segurança, principalmente investigativa em nosso município. Hoje então vamos tratar muito da questão de golpes, de fraudes, principalmente nas redes sociais, e que aumentou muito neste período de pandemia, e aí se mudou o foco e a maneira, mas os golpes, de certa forma, aumentaram. Então, muito obrigado, senhor presidente, e seja bem-vindo, delegado Ederson Bilian, nessa casa legislativa aqui de Farroupilha. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Doutor Ederson, pode ficar à vontade, pode usar este microfone à minha direita. Ao invés da tribuna, o senhor sinta-se na sua casa também, porque o fruto do seu êxito é a tranquilidade de todos nós. Queremos que o senhor saiba que o acolhemos aqui com muito carinho e que a comunidade de Farroupilha possa, ao longo da sua estada, lhe dar quanto menos trabalho, melhor ainda. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. Saudação especial, senhor presidente, Tadeu Salib dos Santos. Muito obrigado pela recepção, em nome de quem eu cumprimento senhoras vereadoras, senhores vereadores
E eu me sinto honrado de estar aqui e, de antemão, já agradeço o convite, a proposta que foi me feita de vir aqui. E, além da representatividade, que é estar aqui, né, que estando aqui é a Casa do Povo, então, indiretamente, estamos falando para toda a população de Farroupilha, né? Então, até porque aqui estão os representantes, né, do povo, da comunidade. E obrigado pelas palavras e dizer que, além da honra de estar aqui, eu estou muito feliz de estar em Farroupilha, não só porque eu moro na Serra há 6 anos, já me considero um serrano, diria assim, então, deixando bem claro que eu não cheguei aqui de costas, não cheguei só para, vou ficar aqui até outro local. Enquanto me quiserem aqui, eu pretendo ficar, ou até que, enfim, a instituição queira que eu fique. E estou muito feliz nesses 4 meses, aproximadamente, que eu estou aqui. De fato, de direito, eu passei a assumir a titularidade oficialmente aqui em Farroupilha 24 de maio. Então, desde então, estamos fazendo um trabalho e obrigado pela recepção, estou à disposição aí para a gente trocar uma ideia. Pelo pedido dos vereadores da bancada do PDT, foi solicitado e explanado aqui no convite para que o senhor nos trouxesse alguma noção de golpes aos quais os farroupilhenses estão vulneráveis e que muitos casos aconteceram na nossa cidade, bem como também, é claro, em toda essa região nordeste. Pois bem, vamos lá. Antes, porém, só excusa do protocolo inicial, não cumprimentei o pessoal que está nos assistindo aqui, a imprensa, enfim, a minha saudação especial a todos. Em relação aos crimes de fraude, estelionatos, me arrisco a dizer que é o crime em quantitativo de maior incidência em Farroupilha. Eu acho que, se nós formos considerar o número de ocorrências envolvendo as diversas modalidades delitivas que temos aqui, eu acho que as fraudes, de uma forma geral, que não se consubstanciam apenas no estelionato, elas tomam boa parte do numerário. São tantos golpes que seria até difícil enumerar todos. Eu vou elencar os principais, que talvez acometem com mais severidade a população local. Vou citar aqui alguns já tradicionais que continuam a ocorrer, que é o famoso golpe do bilhete, conto do bilhete, que é aquela situação em que uma vítima em potencial, ela é atraída por alguns, enfim, estelionatários, criminosos, e induzem a pessoa a erro com a promessa, uma oferta de uma proposta vantajosa, um bilhete premiado, em contrapartida pede uma determinada quantidade de dinheiro. Por exemplo, vou chutar aqui um exemplo, um bilhete premiado de 400 mil, a pessoa pede 5 mil para ter o bilhete. Parece meio icônico, parece assim, isso ninguém cai. Gente, todos os dias, basicamente, tem em Farroupilha isso, ainda continua. Então, esse é um caso tradicional. Outro golpe que me preocupa, eu acho que me preocupa muito, o golpe dos nudes, o famoso golpe dos nudes. É uma incidência absurda a quantia que nós temos aqui. Isso tendo em vista que eu vejo muitas vítimas que... Vi casos da pessoa perder tudo que tinha. O dinheiro que tinha em conta, acaba depositando tudo para os criminosos. O golpe do nudes, basicamente, há uma troca de informações. Normalmente, a vítima é homem, começa uma situação de paquera em rede social, do outro lado tem uma suposta menina, né? E começa a situação de paquera, há uma troca de fotos íntimas e logo na sequência, do outro lado, entra em ação, normalmente, o pai dessa menina que está conversando, dizendo que ela é menor de idade e começa a extorquir ele, dizendo que, se não repassar o dinheiro, vai procurar a polícia e tudo mais, até porque há um crime repassar fotos íntimas para criança menor de idade, há uma tipificação. Então, partindo desse pressuposto, eles começam a extorquir as pessoas. Tem com muita frequência. Outro delito que eu chamo muita atenção, presidente, esse talvez seja o que de maior incidência temos aqui em Farroupilha. Só hoje mesmo, falando agora, hoje, eu despachei acho que umas 6, 7 ocorrências
de fatos envolvendo clonagem de WhatsApp, né? É muito comum. Os criminosos, eles, de alguma forma ou de outra, eles têm acesso à lista de contato de uma vítima. Aí eles pegam a lista de contatos, por exemplo, né? A gente normalmente salva lá o nome pai, mãe, tio, irmão, tudo mais. Esses criminosos habilitam um novo chip com outro número, pegam a foto daquela pessoa, né? E mandam a mensagem para aquele contato, para o pai, para a mãe, para o tio, enfim, dizendo, ou por exemplo, ô mãe, troquei de número, esse aqui é meu novo número, tá? A pessoa fala, ok, filho, né? Segue normal. E daqui a pouco o autor, né? O criminoso inventa uma história dizendo o seguinte, eu estou aqui precisando fazer um pagamento de um boleto assim, assado, e o aplicativo deu errado. Me transfere tantos mil reais. Às vezes dá caso de ser rotina daquela mãe, daquele pai, transferir dinheiro para o filho, por exemplo. E acaba, nem titubeia, faz a transferência. Depois vai se tocar, quando o filho chega em casa, ou quando liga, tu precisava de dinheiro? Não precisava de dinheiro. Aí viu que caiu num golpe. Então, eu me arrisco a dizer que é o golpe com mais, de todos, é o de maior incidência aqui em Farroupilha. Esse sim, todos os dias tem situações aqui. Eu já vejo vários relatos de pessoas que já desconfiam e não depositam, e nos acionam. Já é um baita de um avanço, tendo em vista que já a questão da precaução, da prevenção já está surtindo efeito. É isso que tem que ser. Nos avisam sempre. Que bom quando lê a ocorrência, relata um fato e desconfiei da situação e não depositei o dinheiro. Poxa, que bom, não caiu. É uma vítima que conseguiu, né, vencer ali o engodo do criminoso. Presidente, talvez seriam os 4 principais aqui, eu não sei se tem algum tipo de intervenção, mas se eu posso continuar falando ou não, mas talvez a grosso modo seria os maiores incidências, eu diria, nesse momento. Tem clonagem de cartão, o recado talvez, senhor presidente, que fica todo qualquer envolvimento, negócio pela internet, sobretudo, que basicamente onde é executado esses delitos, através de clonagem de cartão, através de compras. Acontece muito compras em sites, divulgado em redes sociais. A pessoa compra, faz o pagamento, mas não recebe o produto. Ou, enfim, quer vender um produto, entrega um produto e recebe um depósito mais falso. Eles conseguem falsificar um comprovante de Pix, um comprovante de depósito. Enfim, todas essas transações envolvendo internet, talvez o recado seria redobrar a atenção. Se já tem que ter atenção em qualquer negócio, quando é com pessoas estranhas, com site nem sempre conhecidos, uma situação um pouco fantasiosa, ou quando a oferta está muito atraente, tem que desconfiar um pouco, né? Então, esses delitos, né, de diversas modalidades, temos também, diversos todos os dias. Então, a orientação que fica é a precaução, sempre, desconfiar sempre, sempre. Veja bem, não estou dizendo que não se deve mais comprar pela internet, pelo contrário, é um caminho sem volta. Aliás, a internet facilita bastante. Porém, a gente tem que ter um cuidado absurdo, principalmente as compras a varejo. Tu vai lá na rede social, um site qualquer, pessoa física indicando, vendendo Quer ver uma coisa que acontece muito? Jogos, PlayStation, muito. Sabe que normalmente do outro lado tem normalmente um adolescente, um jovem, não tem muita experiência, e as pessoas ofertam esses brinquedos, esses jogos pela internet, em redes, não vou falar nome de redes sociais, mas várias redes de venda, e o vendedor é pessoa física. Então, se em relação a redes, a comércios já consolidados, a gente tem que ter cuidado, quando o vendedor é uma pessoa física, sem muito histórico comercial, o cuidado tem que ser redobrado. Vereador Amarante, talvez o senhor, sendo um dos solicitantes, o senhor tem alguma situação a qual o senhor tem uma preocupação maior, ou tem alguém que o senhor conhece, enfim, que trouxe alguma coisa também para lhe motivar a solicitação do senhor delegado de polícia junto a nós, para também trazer alguma das ações
as quais é claro que não serão abertas, mas que trazem preocupação à nossa Polícia Civil neste momento. Tempo atrás, tempo atrás não, nos dias decorrentes que se passaram, né? Algumas pessoas nos falam, às vezes com preocupação, nas questões das facções, que de certa forma elas também se disseminam das cidades mais centrais e passam a trabalhar nas cidades menores e aí vão dissolvendo essas facções, né? E mantendo, claro, os pontos de drogas, mas também outros comércios ilícitos. No final de semana, não sei se já é do conhecimento de Vossa Senhoria também, a questão de ligações por telefone, cobrando dívidas e citando a vítima, cobrando dívidas de droga, ou seja, a vítima cita, olha, você me deve, por exemplo, R$ 1.800, e este valor você tem que depositar, que é o valor de tal droga ilícita, você pegou ou fez a compra e está devendo e não pagou. Então isso passou-se um crime meio de pessoas comuns, que até então não recebiam, pessoas que convivem no dia a dia, a gente não faz uso dessas drogas, inclusive ameaçando a família como um todo, então causa esse pânico, né, nas pessoas. Uma outra coisa que até ontem mesmo passou no Fantástico, que a gente já tinha pesquisado, a questão da troca de maquininha, tanto levando prejuízo para o comerciante, lá num momento de distração do comerciante. Eu sei que isso está muito forte, já está aí num curto período, já passou de 30 mil atos desses, né? Que troca, o casal chega, enquanto conversa com o proprietário do setor, troca as maquininhas, deixa lá por um período, depois vai lá, pega de volta a maquininha e aí o valor está lá, o valor que rendeu naquele dia, ou seja, a pessoa que faz as fraudes leva esses valores, assim como também tem valores colocados nas maquininhas, por exemplo, a 99 centavos, ou R$1, R$3. Depois, por trás disso está 2 dígitos quando vai lá o motoboy em suas casas para fazer a cobrança, às vezes de um lanche, de uma situação que foi pedido, né? E também tem, como o senhor já relataste aqui, as questões rotineiras do dia a dia e como, claro, o senhor já citou alguns exemplos de como nós nos prevenirmos neste momento que as redes sociais, como o senhor já citaste, é um dos elementos que os malandros mais utilizam para fazer os seus negócios ilícitos, como a população, de uma forma geral, pode buscar a prevenção. Eu sei que é difícil, né? A clonagem do WhatsApp, a gente fala todos os dias, eu acho que o fomento desta fala é para levar o apelo à população para ter o cuidado. O bilhete falso já é uma coisa muito antiga. Então, hoje cabe a gente fomentar essas coisas e tratarmos, comentarmos, para que as pessoas se cuidem cada vez mais e busquem para si a prevenção que vocês, lidando no dia a dia, aí, têm a experiência que possam passar para nós. Acho que seriam essas as minhas perguntas, delegado. Muito obrigado. Grato pelas perguntas, senhor vereador. Pois bem, de fato, a prevenção em relação aos crimes de fraude, extorsões, enfim, estelionato de forma geral, a principal ferramenta é a informação, porque uma viatura andando com giroflex ligado na rua não vai adiantar, porque normalmente depende do comportamento da própria vítima. Aliás, o crime de estelionato ele só se configura se, aliás, ele depende para a configuração do comportamento ativo da vítima. Pois bem, esses casos que Vossa Excelência mencionou aí, o primeiro deles nós temos, eu notei de uns 20 dias para cá, uma incidência gradativa em Farroupilha, que é a extorsão de indivíduos que
uma nova modalidade, eu diria, de golpe, entre aspas. O crime chama-se extorsão. O indivíduo, normalmente dentro de presídio, ele consegue o telefone de alguém, muitas vezes aleatório ou não, normalmente pessoas, entre aspas, não envolvidas com a situação, né? E liga para a pessoa e diz, ó, é o seguinte, tem dívida de droga, assim, assim, assado, se não me pagar tantos R$1.000 até a tal hora, eu vou na tua casa e vou te executar. Enfim, muitos dos casos que nós temos aqui em Farroupilha Notícia, as pessoas sabem o nome da pessoa, o nome do irmão e tal, onde mora e tudo mais. E o recado a orientação é, em hipótese alguma, faz esse tipo de depósito. Normalmente, eu me arrisco a dizer que a ampla maioria desse tipo de situação parte de dentro do sistema prisional. A gente tentou rastrear alguns, só para... Eu não vou falar métodos investigativos aqui, né, até por uma questão de estratégia, eu não vou falar aqui o que a gente faz em cada caso em termos de investigação. Mas, nesse caso especificamente, só para salientar uma questão interessante, para ver o quanto que as pessoas são, vamos falar assim, os criminosos, eles tentam alterar a todo momento o número de contato que eles fazem, justamente para evitar com que a polícia rastreie. Então, eles têm vários chips, vão alterando e tudo mais, isso se torna um pouco dificultoso. Mas a gente estamos tentando chegar nesses criminosos. Só para ter uma ideia sobre esses casos de extorsões, nós tivemos uma prisão no último dia 25 de agosto, lá em Rolândia, no Paraná. A gente conseguiu investigar que um dos indivíduos em 15 dias praticou 54 atos de extorsões e o outro 70 atos de extorsões. A gente conseguiu uma investigação, conseguimos levantar, rastreamos, identificamos que ambos estavam na norte do Paraná, cidade de Rolândia. Tivemos vítimas aqui em Farroupilha. A partir da vítima aqui em Farroupilha, chegou para a gente começou algumas diligências investigativas, chegamos até eles. É um trabalho extremamente difícil, porque são pessoas que fazem vítimas aqui e moram em outro estado, e lá naquele outro estado, toda hora alterando o endereço, alterando o chip, alterando uma dificuldade tremenda, mas conseguimos chegar e efetuar uma prisão deles, em Rolândia, no Paraná. Último dia 25, 26, uma coisa assim, que foi feita a prisão deles. É só um exemplo para te ver. E interessante, naquele caso especificamente, qual que era o modus operandi? Por exemplo, a vítima tem um veículo furtado, roubado, né? No afã de divulgar, para ajudar a localizar aquele veículo, a vítima vai lá numa rede social e divulga, né? Tive o veículo furtado, trata-se de um carro XYZ, placa tal, cor tal. Esses criminosos, eles ficam rastreando as redes sociais o dia todo. Então, eles pegam esses anúncios e ligam para a vítima. Ah, fulano de tal, tu que teve o veículo furtado, roubado assim, assim, assado? Sim, sou eu. Então, o carro está comigo aqui. O carro não está com eles. Mas assim, para eu te entregar o carro, deposita tantos R$1.000 na conta X. E eles ficam rastreando o dia inteiro redes sociais e aplicam golpes o dia todo. Então, esse caso especificamente, nós tínhamos vítimas do Brasil inteiro, né? E 2 vítimas em Farroupilha especificamente. Enfim, foi um caso... Então, tem como a gente chegar nesse indivíduo. Prendemos 2 agora recentemente em Rolândia. Olha o tanto que essas pessoas praticaram crimes. Conseguimos, então, estancar, daqui a pouco, 2 criminosos, pelo menos cessar por hora. Esse caso especificamente, senhor vereador, temos sim aqui em Farroupilha casos dessa natureza e a gente está tomando providências e vamos, na medida do possível, chegar pelo menos a alguns que cometem esse tipo de delito. E a orientação para a população é não efetuar esse tipo de depósito. Se a pessoa sabe que... Todo mundo sabe, né? A consciência, né? A consciência, né? Sabe. Se a pessoa não tem dívida de droga de fato, é um golpe. É óbvio, né? Então, não tem por que se preocupar. Nos procurem. As ameaças são contundentes, isso é verdade. E não tem como a gente evitar o teor da ameaça, mas a gente pode prevenir de certa forma e tomar algumas providências. Em relação ao segundo caso que Vossa Excelência mencionou ali, que foi reportagem recente do Fantástico, por hora não temos registro em Farroupilha desse modus operandi envolvendo a troca de maquininhas de cartão. Pelo menos não chegou ao conhecimento ainda desta modalidade, mas o engraçado é que esse tipo de fraude, todos os dias a gente vê um modus operandi. O primeiro dia que eu li essa ocorrência, faz uns 20 dias, a primeira ocorrência que tivemos em Farroupilha de criminosos exigindo pagamento de dívida de droga para uma pessoa.
uma pessoa conhecida de Farroupilha, eu diria, eu conheço fulano de tal, não é possível, será que tem dívida? Tá, mas tudo bem, chamamos para ouvir. Não tenho dívida, pode ser alguma. Tá, beleza. Segundo caso, terceiro caso, quarto caso. Opa, é o novo modus operandi, né? Deles, enfim, conseguir extorquir as vítimas e conseguir angariar, né, dinheiro de forma ilícita. E a orientação, senhor vereador, também é a mesma, não divulgar nada, não pagar, em hipótese alguma, qualquer tipo de situação que envolva exigência de valores. A recomendação é não transferir, não pagar, não deixar levar pela emoção, às vezes pelo teor da ameaça. Nos procure, a gente tem como orientar, como proceder. Assim, é difícil da gente prevenir esse tipo de situação a não ser informar. E acho que por isso é importante esse tipo de diálogo aqui. E as pessoas, via de regra, elas têm, às vezes, no ímpeto, né, senhor presidente? Ou no ímpeto de querer ganhar mais, né? E aqui vai o alerta, né? Às vezes, a pretexto de ganhar mais, acaba perdendo, né? Ou no ímpeto, às vezes, do medo, do receio, acaba cedendo. E uma das, né, o estelionatário, ele só é exitoso na sua atividade porque ele é bom de lábia, né? Essa é uma das características do estelionatário, né? Ele tem um poder de persuasão absurdo, né? Então, cansei de conversar, de trocar ideia com o estelionatário. A depender do estelionatário, tem horas que dá pena, né? Dá vontade de tirar um dinheiro no bolso e dar para ele, né? Impressionante, né? Um desses casos, senhor presidente, que nós prendemos um indivíduo lá no Paraná, uma das vítimas estava dentro da delegacia de polícia o dia que o rapaz lá tentou extorquir ele. Então, assim, a audácia dos indivíduos é absurda, né? Então, não sei se eu respondi todas, senhor vereador, mas basicamente essas as palavras em relação às suas considerações. Sim. As facções, de fato, hoje, infelizmente, é um problema que temos no Brasil todo. Aqui não é diferente. Um pouco mais, um pouco menos. Aqui nós temos... eu não vou falar quais, enfim, até por uma questão, né, enfim, a gente não pode dar muito ibope para esse tipo de situação, né, senhor presidente, mas nós temos esse problema e a gente tem agido, juntamente com a Brigada Militar, muito enfaticamente nesses casos. E eu tenho por meta, enquanto, né, autoridade policial de investigação, a gente está atacando não somente a prisão por si só, mas sim atacar o patrimônio, que talvez seja uma das grandes ferramentas hoje de combate ao crime organizado. É uma preocupação, senhor vereador, não só da população, mas da polícia principalmente, o avanço das facções aqui em Farroupilha. Eu digo para o senhor o seguinte, tem facção aqui? Tem, mas eu diria assim, o Estado tem controle ainda da situação. Não se trata de uma situação como outros lugares por aí, que muitas vezes o Estado já meio que está às beiras de perder o controle. Aqui não, a gente atua na repressão fortíssima, de forma muito, muito intensa, junto com a Brigada, nesse tipo de combate, e no que depender da gente, não vão proliferar. Perfeito. Até colocando também, delegado, tem alguma coisa que a sua experiência, o seu currículo, lhe faz alguém com uma capacidade enorme, porque o senhor já esteve do outro lado ali, como policial militar, o senhor sabe o valor que tem a Brigada Militar, o senhor sabe o valor que tem também a Delegacia de Polícia, através da sua equipe de investigação, e do Judiciário também o senhor tem um conhecimento bem próximo, dos quais talvez algumas coisas em Farroupilha não tome proporções maiores, em função de que o senhor também é um estudado, que eles estudam o seu perfil, a sua graduação, a sua experiência, somado àquilo que eles também atentam ao mesmo tempo, né? Então, isso também tem que se levar em conta. Parabéns
por todo o seu currículo, pela sua experiência. E o vereador Roque, por inscrição, é o próximo, por favor, de fazer uso da palavra de até 3 minutos. Logo depois da doutora Clarice, o Caleb e o Juliano estão inscritos. Cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, senhor presidente, cumprimentar o nosso convidado, o doutor delegado Ederson. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas atividades, pela sua explanação. Ficamos felizes de saber que a Polícia Civil tem o braço forte para combater todo esse tipo de ilícito que ocorre, não só em Farroupilha, no mundo inteiro, né? Eu trago talvez um assunto que ele é mais em nível nacional, mas ele também tem em Farroupilha, que é os golpes, vamos dizer assim, um golpe mais arrojado, mais de colarinho branco, que é das financeiras contra os aposentados, dos consignados, que sequer o aposentado pediu, tomou conhecimento, alguém telefonou e quando vê aparece lá um desconto na sua conta, aí vai se perceber que houve uma transferência de recurso em sua conta, dizendo em quantas parcelas, qual o juro, e já começam a descontar. Há sim os consignados feitos de forma legal, mas há os ilegais. Primeiro que às vezes a pessoa até recebe uma ligação, mas o aposentado normalmente são pessoas mais idosas e às vezes sem conhecimentos, e o interessante é que essas financeiras, esses bancos têm acesso aos dados das pessoas, porque eles conseguem saber quanto que a pessoa recebe de aposentadoria, qual é a sua margem restante de consignáveis, se ela está 100%, que hoje é 35% dos seus proventos, ou se está um pouco abaixo, e eles fazem exatamente aquilo que é possível. E o cidadão percebe só depois que o dinheiro está na conta, ou só depois que começou a descontar. Eu estou agora propondo uma moção de apoio a um projeto do deputado federal Heitor Chu, que está propondo na Câmara dos Deputados um projeto que esses contratos se deem pela forma tradicional, por e-mail, de forma física, para que o aposentado possa se socorrer de alguém para ter uma opinião maior em relação a isso. Eu queria lhe perguntar se há muitos casos desse em Farroupilha e qual a sua orientação para os aposentados quando se depararem com esse tipo de situação. Obrigado. Obrigado pela pergunta, senhor vereador. Temos muitos casos, sim. É uma modalidade que iniciou com mais intensidade recentemente. Eu chuto aqui 60, 90 dias que iniciou essa atividade criminosa com maior intensidade aqui, essa nova modalidade. E aí tem uma questão bem interessante, que isso beira mais uma questão de um gravíssimo ilícito em relação ao direito do consumidor, do que propriamente alusivo ao direito penal. Temos bastante casos, eu estou tomando cuidado, esses casos especificamente, eu até falei com a minha assessoria lá, a gente está dando um tratamento diferenciado para isso. Não vou falar qual medida estamos tomando, mas a gente está montando um banco de dados em relação a quem são as financeiras, enfim, os suspeitos com maior incidência, e depois a gente vai sentar talvez com o Ministério Público para pensar alguma medida junto com o Ministério Público do ponto de vista do direito do consumidor, que daí foge bastante à esfera da polícia. Porque na esfera da polícia, senhor vereador, eu vi alguns casos, inclusive com suspeita de falsificação da assinatura do aposentado. Eu estou tomando uma providência bem específica em relação a cada um dos casos. E em relação a cada um, o que eu estou ouvindo da resposta de algumas dessas financeiras, vem um contrato assinado pelo aposentado, ou pela aposentada, enfim. Ou, enfim, pela vítima, de forma geral, né? Nem sempre aposentado. E aí eu começo a pensar, vem cá a vítima, foi a senhora ou o senhor que assinou aqui? Não fui eu. Então nós temos uma falsidade documental ali. Função nossa, vamos investigar, uma falsidade de loja, enfim, alguma coisa. Então, me parece que é um tipo de crime muito bem pensado e muito bem estruturado, como Vossa Excelência bem mencionou, é algo relacionado ao colarinho branco, né? A famoso brocardo aí para mencionar aí aos criminosos que ocupam o andar de cima aí das camadas sociais. A gente tem bastante casos, sim, em Farroupilha, e todos os casos estão sendo tomada uma providência bem específica, um pouquinho diferente do que a gente toma em relação às demais investigações, até porque
Me parece que o problema mais grave, tem o criminal também, mas é mais em relação a uma gravíssima violação ao direito do consumidor. E a hora que eu estou montando um banco de dados, lá em breve a gente vai sentar com os órgãos de competência, PROCON, Ministério Público, enfim, para a gente ver uma forma de reprimir e talvez, mediante, enfim, algum tipo de ação mais na área civil envolvendo essas empresas, né, do que criminal propriamente dito. Porque o criminal propriamente dito, como são pessoas jurídicas que fazem esse tipo de delito, não é muito fácil identificar dentro de um complexo empresarial como a instituição financeira quem foi que fez indevidamente aquele contrato falso. É possível, identificado a consequência jurídica do direito penal, ela não é tão grave quanto uma consequência em decorrência de uma violação do direito do consumidor. Então, a gente está adotando uma estratégia mais ou menos nesse sentido e a gente está tomando um cuidado bem específico em relação a esses casos. Obrigado, doutor Ederson. A palavra está com a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, nosso delegado, e bem-vindo novamente à nossa casa. Sempre enriquece as nossas sessões. Obrigado. Boa noite também aos meus colegas vereadores, aos que nos assistem aqui, nos seus lares, à imprensa e nossos servidores da casa. Pelo tudo que nós comentamos aqui, importante a gente frisar, são os golpes da internet, que são os que mais estão à tona, né? Até pela velocidade e as facilidades, né, que esse instrumento trouxe a todos nós. E daí a quantidade e a qualidade dos golpes ficaram melhores, porque eles têm tempo realmente de ficar o dia inteiro nas redes sociais, como o senhor já comentou. Então, os golpistas só aumentam e vão qualificando os seus golpes, né? E a vítima não consegue acompanhar essa velocidade. Nós temos também outra questão, que a legislação não está bem consolidada, até porque não consegue acompanhar essa velocidade que a internet dentro da nossa necessidade. O que a gente observa? Que a vítima facilita, a vítima contribui para que aconteça o crime. Diferente de outros crimes, que a vítima é pega de surpresa e não consegue, não é por ela não vai deixar a casa aberta para o assaltante entrar, ela não está facilitando, ele tem que arrombar a porta, ele tem que entrar. E na internet não, o grande facilitador é a vítima. Então eu penso que nós temos que fazer um trabalho mais acirrado nessa questão, porque o que a gente sente da população? A polícia é o que repreende, é o que faz todo aquele trabalho, mas não faz a prevenção necessária dentro da velocidade desses novos golpes. Então tem que se fazer uma força-tarefa, um trabalho junto com o Ministério Público, com o Judiciário, né? Polícia, um trabalho mais de prevenção. A gente que trabalha no direito sabe que o habeas corpus preventivo é o que menos a gente consegue usar, porque a gente não consegue prevenir o crime, né? Mas aí o habeas corpus depois, para resolver, a gente consegue. E assim é a realidade, bem-vindos à realidade. A gente não tem nenhuma ferramenta que previna isso, a não ser a conscientização, campanhas. Então, uma sugestão que os órgãos de segurança façam realmente esse outro lado, pelo menos para diminuir um pouco a velocidade e a qualidade desses golpes. Acho que nós precisamos conscientizar, usar mais uns meios para que a questão de segurança chegue mais próximo da comunidade, porque eles chegam na polícia só para denunciar ou pedir solução, né? Depois que aconteceu o fato. Então, acho que nós estamos pecando nessa questão de deixar a vítima ser a facilitadora do crime. Nós temos que pegar todos os lados, não deixar que aconteça o golpe. Essa é a nossa responsabilidade como ente público. E não depois ir lá e descobrir como é que foi feito o golpe, repreender. Isso é uma consequência. Essa é a minha opinião, da Tavênia é outra opinião. Não? Obrigada. Perfeito. Isso que Vossa Excelência pontua é o que, pelo menos, eu estou tentando fazer aqui desde quando eu cheguei aqui em Farroupilha, que é conscientizar aí nos canais de imprensa e me parece ser a principal forma de prevenção. E, de fato, senhora vereadora, não, tenho certeza que os órgãos de segurança pública deveria fazer ainda mais, não somente aqui em Farroupilha, porque Farroupilha, né, considerado esse problema nacional, é
é um dentro dos 5 mil e tantos municípios que nós temos no Brasil, né? Então, eu falo por aqui, que a gente está tentando de todas as formas. Eu mesmo faço questão, fui em quase todos os veículos de comunicação bradar sobre isso. Pessoal, vamos ficar atento, vamos se cuidar, porque esse tipo de delito, necessariamente a vítima tem que participar, senão não ocorre. Se a vítima não fizer nada, não ocorre. Não fizer nada, não fiz nada, ponto, não vai ocorrer o crime. Então, a participação da vítima, ela é crucial para o delito existir. Logo, se a vítima não participar, o crime não existe. Tal qual pontuado pela senhora vereadora, diferentemente de outros delitos, onde a vítima muitas vezes é coagida num roubo, etc. e tal, ela é coagida a entregar o patrimônio, etc. e tal. No estelionato, não, ela entrega voluntariamente. Ela voluntariamente é induzida ao erro, ou às vezes, claro, tem uma coação, no caso uma extorsão, tem uma coação, ela entrega. E, de fato, nesse sentido, a Polícia Civil tem no seu site principal lá uma cartilha expondo 17 ou 18 tipos de golpes com maior incidência no Estado, a quem eu remeto a todos que podem acessar, pc.rs.gov.br, é uma campanha institucional da Polícia Civil, uma cartilha contendo 17 ou 18 tipos de golpes com as respectivas formas de prevenir. Então, nós temos esse tipo de situação já publicada aqui pela Polícia Civil. E aqui em Farroupilha, especificamente, eu estou pensando, já tive conversando esses dias com o pessoal do Concepro, enfim, para a gente tentar formar uma cartilha aqui também, para a gente publicizar esse tipo dos golpes com maior incidência, né, senhora vereadora, e as respectivas formas de prevenir. Sem sombra de dúvida, muito pontual e pertinente a sua ponderação. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Caleb Coelho, por ordem de inscrição. Boa noite a todos. Doutor, eu queria fazer uma constatação, que é o seguinte. Me lembro que, uma ocasião, no Jornal Nacional, surgiu um tipo de delito, né? E foi anunciado aos 4 ventos, assim. E era um delito em que os bandidos, eles roubavam um carro, jogavam de bunda numa vitrine, roubavam. Na mesma semana teve 3 casos aqui em Farroupilha. Faz muito tempo isso. Então, a questão que eu acho é o seguinte: a mesma informação que nós damos aqui para que se tome cuidado, o bandido está ligado. Se ele não está informado, ele fica sabendo. Né? Então, eu não sei até que ponto a gente presta um serviço ou um desserviço, embora nós tenhamos que prestar o serviço. Né? Então, a mesma tecnologia que nos liberta hoje em dia é a mesma que nos aprisiona. Né? Então, nós temos muitas situações que são muito delicadas. Por exemplo, fica fácil para muitos de nós saber tudo o que está acontecendo por meio da internet, porque a gente usa a internet todo dia. Os idosos, não. Todo dia tem conto do bilhete. Nem todo que cai no conto do bilhete é egoísta. Eu já vi pessoas que dizendo, não, eu vou te ajudar, mas eu não quero, e caiu no conto. Eu fui no Sicredi outro dia não, faz 1 ano já. Uma senhora olhou para mim, me deu a senha de números e de letras, pediu para mim ajudar ela a sacar dinheiro, né? E ela ainda esqueceu o cartão. Se eu não, então, aí eu disse, a senhora me conhece? Não, a senhora sabe quem eu sou? Não, nunca lhe vi. Né? Muito querida ela, podia ser minha mãe, uma vozinha já, né? E confiou, né? Então, como eu falei, para essas pessoas de idade é muito mais difícil eles não caírem, né? E não me sinto muito confortável de estar falando isso em frente às câmeras, porque quem vai estar ouvindo isso também é o bandido, né? Então, a mesma coisa que ajuda também atrapalha. Então, é muito complicado a gente conseguir lidar nessa velocidade que a internet nos proporciona, né? Com os golpes, porque o bandido, quando ele liga falando que o meu filho foi sequestrado, ele já fez isso milhares de vezes. E eu só não caio no golpe, porque na hora da madrugada eu estou desesperado, porque eu não tenho filho. Né? Então, só quando é uma situação muito extrema. E acontece isso muito facilmente. Então, para concluir, nós estamos cada vez mais usando isso. A minha pergunta é o seguinte, baseado em tudo que eu falei, e espero que os bandidos não ouçam isso.
usamos o Pix ou não? Porque é fácil. Qualquer um pode chegar para mim e me fazer um Pix. E aí acabou, né? Tem gente que não usa. Eu acho que esse é o caminho. Obrigado. Olha, sobre usar ou não, eu me abstenho a dizer que muito de cada um, né? Agora, eu penso o seguinte: a publicização da informação, ela de fato é uma via de mão dupla, né? Ao passo que a gente orienta, a gente diz para os criminosos: tal crime não vai colar mais, eles mudam. Não à toa que hoje, por exemplo, há algum tempo, olha, não lembro o último caso que tivemos de falso sequestro. Parou, não temos mais. Se tem, ninguém mais cai. Porque todo mundo ficou conhecido, né? É golpe, é golpe. De tanto que há 3, 4 anos atrás era disparado o golpe que mais tinha. Hoje cessou essa modalidade, né? Então, evidentemente que, dada que nem Vossa Excelência bem pontuou, a velocidade com que as coisas andam, fatalmente e infelizmente, amanhã tem outra modalidade de golpe. Então, assim, é uma via de mão dupla. Eu ainda, evidentemente, respeito a opinião em contrário, me parece a informação ainda ser a melhor ferramenta para combater, tendo em vista que é um tipo de crime que a vítima necessariamente tem que participar. Senão não acontece. A vítima, sabendo que não tem que participar, já evita. Qual que é a única forma da vítima saber que não tem que participar? Ela sabendo que não tem que participar. Então, a informação, me parece, a conscientização, ainda a ferramenta mais eficaz. Em relação às transferências bancárias, esse é um problemão, assim, absurdo. Hoje em dia, o Pix é uma das ferramentas mais utilizadas para a aplicação de fraudes, mas não o Pix em si, ele é o meio utilizado. Por exemplo, o indivíduo, principalmente, vamos pegar um exemplo bem que eu vejo todos os dias, um indivíduo que vende um produto que não existe. Como que ele recebe? Passa um Pix para o endereço tal. O Pix ele é usado como uma forma de pagamento. Ele em si só não é um problema. Ele é usado para pagar. Agora, ele é a ferramenta utilizada. Facilitou demais. Agora, o Pix não é o problema, me parece, salvo o melhor juízo, e daqui a pouco, pelo menos, mas ele é uma ferramenta, assim como facilitou para todos nós fazer o pagamento e tudo mais, hoje, por exemplo, quase não se tem mais golpe com o bilhete, o envelope vazio. Quase não se tem mais, porque ninguém mais usa mais depósito via envelope, né? É só o Pix. Então, o Pix é a ferramenta utilizada para aplicar o golpe, e não o problema em si. Então, eu uso o Pix, assim, e acho que a gente tendo a precaução, tendo o cuidado de que não estamos caindo num negócio fraudulento, usar ou não o Pix não vai ser o problema, o senhor entende? Agora, daqui a pouco começa, não se sabe, né? Por enquanto eu não tenho notícia de o Pix em si sendo clonado, falsificado para tirar indevidamente dinheiro da conta das pessoas. Seria essas considerações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ederson. A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, cumprimentar o nosso delegado, a imprensa da MAT, Zé Teodoro, Jorge Bruxel, Gasperim, cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanham daqui ou de forma virtual. É um tema muito importante. Algumas coisas a gente fica se pensando, como é que o golpe do bilhete ainda existe? Isso é uma coisa que é muito difícil de compreender, é uma coisa manjada, ultrapassada, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que caem, e os relatos das pessoas que passaram por esse golpe é que parece que alguém chega próximo e usa algum tipo de substância que faz com que, deixa meio grogue, até drogue, né? E nos chama porque, primeiro, que não faz sentido. Quanto à questão, isso... O que a gente pode dizer de cara acompanhando? A pessoa que faz isso, esses 2 meses atrás, tentaram passar o golpe em mim, uma senhora que precisava de um remédio para pressão. Aí eu fui perguntando, mas e por que tu não foi na farmácia popular? Não tem. Mas e por que tu não foi numa farmácia convencional, só levar o CPF, não sei o quê? Não tem. E custava um valor exorbitante. Pensa numa inflação daquele remédio, né? E a pessoa que aplica isso, ela fica instigando, ela tenta descobrir quem que é. Ela
eu acredito que ela estude. Porque ela vem, eu sou a fulana, tu é o ciclano, eu conheço isso, conheço aquilo. Eu acredito que sim, que o caminho, a linha, a doutora Clarice comentou, que a questão de campanha, a questão educativa, não tem. E quando a gente fala isso, a internet ela é muito rápida, é um estalo, muitas coisas aconteceram. E ao mesmo tempo que o poder público, o poder legislativo, o judiciário não consegue acompanhar, quiçá as pessoas, que muitas vezes têm uma dificuldade cognitiva, têm uma dificuldade de aprendizagem, e não consegue dar conta do acesso, da quantidade de informações que são disparadas. Então, elas acabam sendo muito vulneráveis a esses golpes, a esses chamariz. E eu acho que é muito importante cada vez mais a gente frisar. Tem que ter campanha educativa e tem que tentar mostrar. Alguns pontos, principalmente de compra de site, tem como tu concluir se o site é seguro ou não. Mas, claro, para isso tem que ter informação. O e-commerce está aí, é uma realidade, e as pessoas elas vão ter que aprender a utilizar, sem sombra de dúvidas. Delegado, eu só tenho uma pergunta, ela é bem simples. Perante todos esses golpes aqui relatados, mais ou menos qual que é a faixa etária das pessoas que caem no golpe? Tem mais ou menos um divisor de águas, uma estimativa? Muito obrigado, senhor presidente. Era essa a minha pergunta e meu comentário a respeito da temática. Certo, senhor vereador, obrigado pela pergunta. Sim, dependendo do tipo de golpe, as vítimas elas se enquadram na faixa etária. O golpe do bilhete, o conto do bilhete, quase todos, aliás, os que eu vi, todos envolvem pessoas idosas. Todos. O golpe envolvendo, que não é bem um golpe, enfim, o suposto consignado indevido, né? Contratação indevida de consignado. Também a ampla maioria pessoas idosas. Outro golpe que envolve na ampla maioria pessoas idosas é o golpe... Isso eu não tinha falado ainda. Os meliantes, enfim, os estelionatários, os golpistas, ligam para a vítima dizendo que precisam trocar o cartão de crédito porque houve algum probleminha qualquer. E pedem para a vítima, daqui a pouco vai passar um agente do banco na sua casa, você entrega só o chip e a senha que o seu cartão foi clonado, vai ser comprado, enfim, tem toda uma história. Normalmente são vítimas idosas também, a ampla maioria dos casos. O golpe dos nudes são pessoas, ali normalmente, homens na faixa, aí de todas as idades, mas normalmente é engraçado, né, que normalmente os golpes mais contundentes são ali na casa dos 30 e poucos anos ali. Onde as pessoas, né, porque daí eles ficam preocupados, porque normalmente pessoas comprometidas e etc e tal, daí de medo disso não vir à tona, eles acabam pagando tudo que os estelionatários querem que eles pagam, né? Então tem esse tipo de, uma faixa etária bem específica ali, 30 e poucos anos. Os demais, tem o golpe, por exemplo, normalmente envolvendo jogos, né? Jovens, né? A ampla maioria. Então, assim, senhor vereador, a depender da natureza do golpe, sim, tem uma faixa etária. E outros, né, as clonagens de WhatsApp e tudo mais, aí não. Aí não tem uma... Aí é aleatório, não tem uma faixa etária né, que alcança as vítimas. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Os nomes que eu tinha inscrito aqui... Então, doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Doutor Ederson Bilhan, é um prazer tê-lo de novo conosco. Todas as pessoas que nos acompanhem, Gasolina, a imprensa, né? Em nome do DAMAT, eu cumprimento a todos, nossos funcionários, né? Então, na realidade, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é que eu concordo plenamente com o que disse a doutora Clarice, o senhor, né, sobre as vítimas, né? A conscientização, eu acho que realmente é um caminho muito importante, mas eu vejo um empecilho muito grande, porque
nos casos principalmente do conto do bilhete e mesmo alguns digitais, as vítimas idosas são as mais propensas e é muito difícil conscientizá-las. É muito difícil. Elas não aprendem, né? Muitos não querem, né? Muitos acham que é um saco mesmo, é esse o termo que eles usam. Não querem saber, né, da trama digital. Então, eu vejo alguns empecilhos e vejo que realmente eles são a parte mais sofrível dessa história toda. Mas o que eu queria lhe perguntar, doutor Bilhan, é o seguinte: eu vi que falaram em vários golpes, o senhor respondeu a todos, mas ninguém comentou, e eu tenho uma coisa que me preocupa muito, porque eu e meu marido fomos vítimas, né? Inclusive, sequestro relâmpago, meu filho, há 15 anos atrás, foi vítima de um sequestro relâmpago. Mas é o assédio que a gente sofre por conta de alguns indivíduos, né, que ficam assediando a gente, por exemplo, alguns drogaditos, né, que esperam a gente na saída do consultório, na saída da Câmara, na saída, e eles ficam pedindo dinheiro, e mesmo às vezes ameaçando, e com medo a gente acaba dando um pouquinho de dinheiro aqui, dando 20 hoje, 50 amanhã, 100 depois, e estão sempre atrás. Então, nós tivemos um casal, né, de drogaditos, que vivia atrás de nós. A gente já saía com medo dos lugares. Tanto que eu fui obrigada a contratar uma resposta rápida armada, né, nesse período, porque eu tinha medo de sair do consultório, né? Até que culminou que eles quase mataram um senhor de idade, que se recusou a dar o dinheiro, e foram presos por conta disso, e eu, graças a Deus, estou livre deles. A esposa, me parece que se regenerou e ela está trabalhando normalmente e nunca mais nos incomodou. O rapaz, quando sai com tornozeleira, é o inferno, né? Mas ele logo cai e volta para a cadeia e terminou o assunto. Mas, enfim, quanto a esse tipo, né? O que é feito? O que pode ser feito? Porque na época eu conversei com várias pessoas, procurei ajuda, mas infelizmente disseram que não podiam ajudar. O que pode ser feito? Obrigado pela pergunta. De fato, aí nós temos dois problemas, né? Um social e outro policial, né, senhora vereadora? Porque esse é um caso bem específico. Presenciei várias situações dessas quando estava em Caxias, atuando em Caxias do Sul. Aqui também tem, porém, evidentemente, né, em menor quantidade. E não é uma situação muito fácil, porque não pegando em flagrante, é muito difícil depois de identificar essas pessoas. Há uma porque são indivíduos que, eu não vou generalizar, mas boa parte não tem residência fixa, não, onde localizar. Normalmente chega para a delegacia, há um indivíduo no semáforo tal, camisa X, alto, baixo, cor X, Y, Z. A gente tem só uma descrição, né, a fenotípica, mas não temos uma situação de identificação do indivíduo. Não tem residência fixa, na ampla maioria. Essa é a grande dificuldade do ponto de vista da segurança pública para identificar esses indivíduos, porque normalmente, quando esses indivíduos estão extorquindo, estão ameaçando, estão, em via de regra, às vezes roubando a pessoa, praticamente que ameaça para ter um dinheiro, é um roubo praticamente, né? Normalmente não há uma situação de flagrante, normalmente não tem uma viatura passando próximo, não é uma situação fácil. E às vezes, prendemos uma dessas pessoas recentemente aqui no centro, não faz muito. Semana passada, outro. E aí, não vou citar nomes nem quem, mas a situação que chegou a semana passada para nós, na delegacia, chegou para mim lá. O indivíduo chega lá,
numa situação exatamente tal qual a senhora acaba de relatar, ameaçando pessoas e tal. Se a pessoa não dá, vai ali, toma o celular. Pegam vítimas, normalmente vítimas de menor estatura, enfim, mais vulneráveis, etc. e tal. Chega lá um indivíduo e a irmã dele chega, delegado, ele tem um problema psiquiátrico grave, estaria prestes a ser internado, em razão de alguma internação compulsória, algo nesse sentido. Falar com o indivíduo assim, ele é um controle compulsivo, quase que tipo, se avançou em mim na delegacia. E a senhora entende que é um problema associado de saúde, social e policial. Aí eu fico na seguinte situação: adianta prender em flagrante? Essa é a questão, o senhor entende? Então, assim, é um grande problema, eu diria para a senhora, talvez muito mais social do que propriamente policial. Evidentemente que é policial, perfeito, só que essa dificuldade que relataram para a senhora, ela de fato existe. E por todas essas circunstâncias, o quão difícil que é, primeiro conseguir a prisão, extremamente difícil, de identificar quem que é, e manter na prisão pior ainda, que o judiciário também tem essa noção, e conseguir demonstrar que esse indivíduo causa um perigo para a sociedade não é muito simples, assim, para o juiz entender que é um caso de permanência. Então, de fato, senhora vereadora, é um baita de um problema, não só policial, eu diria muito mais social do que policial. Mais social porque é do social que decorre o policial. Exatamente. A orientação é tentar. Eu sei que é difícil porque, né? Vai dizer, não tem como não andar na rua. Evidentemente que não. Mas primeiro não tentar não deixar uma simples conversa criar corpo, né? Já cortar na hora, tentar sair e tudo mais, né? E todo criminoso, ele sempre se aproveita de uma vítima em potencial, né? Um criminoso, a noção do crime nasce quando tem uma vítima em potencial. Do contrário, não nasce a ideia para o crime. Portanto, é tentar não, né, na medida do possível, não andar sozinho ou sozinha, ou com bolsa visível, ou cujo acesso é fácil para o criminoso. É mais um critério de prevenção pessoal do que, daqui a pouco, prevenção do ponto de vista de segurança pública. Acho que era isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Eleonora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. O Tiago Ilha solicitou a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, em especial uma saudação ao nosso delegado, né? Seja bem-vindo a essa casa. Nós estamos enviando, acredito que vai chegar em suas mãos já nos próximos dias, né? Como presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da casa, né? Juntamente com o vereador Pastor Davi e com a vereadora Eleonora, né? Nós fizemos parte dessa comissão e estaremos encaminhando também e realizando uma visita, né, ao senhor, para que a gente possa conversar sobre algumas prerrogativas e projetos que a gente tem como sugestão na área de segurança pública, e também aproveitar uma interlocução política com o governo do Estado, através da segurança, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, porque a gente sabe que essa prerrogativa principal, ela é dever do Estado, e que nós também precisamos unir e usar dos meios de relações também políticas, né, que é o nosso caso aqui, para que a gente possa buscar oferecer, não só pelo senhor, como também pela Brigada Militar, todas as ferramentas possíveis e disponíveis, né, para que a nossa cidade seja olhada. Até porque eu sempre coloco uma questão de segurança muito pertinente, delegado, que Farroupilha, senhor presidente, é o coração dessa região aqui. E a nossa cidade, ela está logisticamente localizada, dando opções de fugas para todos os lados, né? E por estar nessa situação geográfica, nós sofremos já muito sobre isso. E nós temos sentido, assim, e até eu gostaria, aí vem a minha pergunta, se a gente tem um levantamento, né, sobre como estão os números hoje dos roubos e furtos na nossa cidade de Farroupilha, porque pelo menos eu tenho recebido muitos relatos, só que eu sei que às vezes o relato não é acompanhado de um registro.
e que às vezes fica essa informação assim na nuvem, né? Porque essa informação não chega ao órgão de segurança e, por sinal, não entra na estatística, mas eu tenho sido demandado, né, nos últimos meses e muitos relatos sobre essa situação, desde pequenos até maiores, né? E aí vem uma preocupação muito forte nesse sentido, e a minha pergunta vai nesse sentido: se a gente já tem, talvez seja uma informação cruzada com a Brigada Militar, se a gente já tem números, como está a situação, pelo menos nesses meses deste ano de 2021. Certo, muito obrigado pela pergunta, senhor vereador. Sim, temos a gente vive de estatística, senhor vereador. Assim, nós somos cobrados por estatística, né? Estatística não isoladamente considerada, ela é um número importante para a gente e às vezes é um número que não reflete a realidade, é um número malévolo às vezes. Por exemplo, se a gente num ano teve um homicídio, no outro tem 2, poxa, aumentou em 100% os homicídios, né? Então quem vê de fora, poxa, Farroupilha aumentou 100% o número de homicídios. Estou falando um exemplo aqui, bem ilustrativo, mas sim, senhor vereador, temos uma numeração, temos estatísticas, inclusive Farroupilha, como Vossa Excelência bem mencionou, faz parte de um eixo importante do ponto de vista econômico aqui da Serra e do Estado, e o índice de criminalidade aqui, ele é, do ponto de vista de gestão pública do governo do Estado, importante, tanto que Farroupilha faz parte daquele programa do RS Seguro, do governo estadual, que comporta hoje os 23 municípios que representam 70% da criminalidade do Estado. Ou seja, Farroupilha, eles participam do mesmo programa do ponto de vista de segurança pública, como Caxias, como Porto Alegre, Passo Fundo, entre outros. É uma cidade com índice populacional um pouco menor, mas de uma representatividade extrema e extremamente preocupante para o Estado, esta questão do índice de criminalidade. Adianto para Vossa Excelência que Farroupilha está com os índices dentro do padrão esperado para os parâmetros de segurança pública do Estado. Evidentemente que eu gostaria que não tivéssemos nenhum crime aqui, mas isso é utópico, né? Não sejamos ingênuos, né? Vai ter, sempre vai ter. O crime, ele infelizmente não vamos conseguir zerar. Porém, os índices, exceto esse mês, que excedeu a meta, que é o furto de veículo. Dentro do RS Seguro existe uma parametrização, existe uma classificação daqueles delitos que são considerados preocupantes para fins de gestão pública. Os crimes contra vidas, roubo comércio, roubo pedestre, roubo a veículo, furto de veículo. Em Farroupilha, especificamente, até amanhã, inclusive, eu tenho uma fala numa reunião junto com o governador, vice-governador, chefe de polícia, para explicar sobre esses índices. O índice preocupante de Farroupilha, no momento, é furto de veículo. E adianto que, muito embora os números, eles falam, aquilo que eu falei, isoladamente analisado, causam preocupação. Se formos pensar no contexto, ele não é um problema, vamos dizer assim, fora do controle. Tivemos esse mês 11 furtos de veículos, esse mês, que eu falo mês passado, último mês, né? A nossa meta é 6, dobrou. Aí eu, poxa, o que aconteceu? Estão tomando conta de Farroupilha, né? O que acontece? Dos veículos furtados, eu não estou com os números aqui, mas mais de 90%, todos foram localizados no dia seguinte, no mesmo dia ou no bairro do lado. O que isso significa? São indivíduos que furtam o veículo e todos eles para retirar o rádio, retirar a bateria, retirar uma roda. Ou seja, não se trata de um crime voltado para, enfim, com resquício de organização criminosa. No mês de julho e agosto, tivemos um novo surto de furto de veículos. Identificamos uma pessoa só, dos 18 furtos cometidos em 90 dias em Farroupilha, um indivíduo só, eu indiciei ele por 14 furtos. Ou seja, um indivíduo cuja conduta social totalmente distorcida, ele, para a nossa estatística, para quem vê de fora, ele tornou Farroupilha como se fosse, poxa, Farroupilha, o índice de Farroupilha é um dos mais altos dentro do RS Seguro de furto de veículo. É um problema crucial? Não, um indivíduo só fez isso, prendemos, acabou o problema. Agora temos um novo problema. Só para Vossa Excelência ter uma ideia,
sem ser o último fim de semana, o anterior, num fim de semana só, tivemos 6 furtos de veículo num fim de semana só. O mesmo indivíduo saiu, furtava aqui, furtava ali, furtava lá. Estatisticamente, e todos os veículos localizados no mesmo dia. Ele tirava, a pessoa estaciona o veículo na rua, ele furta, abandona 2 quadras para baixo, para cima, enfim, do lado ali, e tira o rádio, tira a bateria e abandona o carro. Ou seja, a vítima teve o seu veículo subtraído e devolvido logo na sequência. Mas, para fins estatísticos, né, é um furto de veículo, a gente tem que tomar atenção. Só para contextualizar, já identificamos quem é, já estamos em vias de acabar esse problema. Então, sim, sendo bem objetivo para Vossa Excelência, temos os números, não trouxe aqui, mas a gente tem esse controle, essa contabilização dos índices criminais aqui em Farroupilha, e já adianto para Vossa Excelência, está dentro de um padrão aceitável, dentro dos parâmetros estipulados pelo RS Seguro. Obrigado, doutor Ederson. A palavra agora com o vereador Marcelo Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores da casa, nosso sempre vereador Arielson, Jorge, Adamati, boa noite a todos. Na verdade, delegado Ederson, satisfação em tê-lo por segunda vez, né, praticamente em poucos dias, e não seria uma pergunta em especial, assim, uma constatação, no meu ponto de vista, e juntamente ao trabalho de conscientização, penso eu que muitos, se já tem bastante casos, imagina se mais pessoas denunciassem ou procurassem a polícia, o que eu verifico talvez as pessoas por medo ou por achar que talvez demore um certo tempo na própria delegacia, não o fazem. Então acho que é um trabalho também nesse sentido, porque daí sim a polícia pode mapear, pode fazer um enquadramento melhor. Então, acho que esse trabalho de cimar esse tipo de posicionamento é interessante, porque é só assim, quem sabe, a gente vai conseguir, com o esforço de todos e da comunidade, arrolar todos os casos e não ter medo de procurar a polícia, né? E fazer a denúncia, fazer o registro, o protocolo, enfim, porque daí eu penso que a gente vai avançar bastante nesse sentido também. Então, vejo que você se depara com situações no cotidiano, assim, né, que mais pessoas poderiam fazer o encontro da polícia e colocar essa situação porque ela passou, né? Muito obrigado. E desde já, parabéns pelo seu trabalho. Certo, muito obrigado. Grato pelas considerações. De fato, senhor vereador, a gente só tem noção, tem ciência e pode contabilizar aquilo que chega até nós oficialmente, pelos canais, no caso do boletim de ocorrência. Então, as vítimas, é importantíssimo que elas venham até a gente e relatem o que aconteceu. A gente só vai conseguir, enfim, poder pensar uma política investigativa a partir do conhecimento e a partir da contabilização daqueles casos com maior incidência aqui ou acolá. Então, sem sombra de dúvidas, a participação das vítimas, não somente em relatar, no caso, vítima, registrar a ocorrência, mas testemunhas entre outras pessoas que chegam até nós, daí, nesse caso, não sendo vítima, pode invocar o direito ao sigilo da fonte, aliás, é uma garantia constitucional que a gente sempre garante, pode trazer a notícia de um fato crime para a gente e a gente mantém o sigilo da fonte para a gente investigar. Então, importantíssimo o apoio da sociedade, a informação trazida pela sociedade, não só enquanto vítima, mas enquanto testemunha, enquanto partícipe, enquanto colaborador com a segurança pública, até porque a própria Constituição diz, né, que a segurança pública é um direito e um dever, um direito do cidadão e um dever, né? Ou seja, um direito de ter a segurança pública realizada pelos órgãos e um dever de contribuir, né, ao tomar conhecimento de uma notícia crimes, trazer para a gente tomar as providências. Perfeito, obrigado ao doutor Ederson, e a palavra está com o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa presente, sempre secretário vereador Arielson, público que nos assiste, e de maneira especial, obrigado por estar de novo presente nessa casa, delegado. É um prazer ter de novo, e ainda mais tratando de um assunto de extrema relevância. Eu sei que um tempo atrás, na época da pandemia, se fazia boletins de ocorrência de maneira extremamente online, né? Hoje, eu gosto de duas perguntas. Hoje, existe atendimento também presencial?
estão atendendo as pessoas, porque assim, muitas vezes pessoas de idades que caem esse tipo de golpe, como do bilhete, ela sente uma dificuldade um tanto quanto grande de poder fazer esse boletim lá na própria delegacia. E a outra pergunta, bem rapidamente, é no sentido de que imagino que hoje em dia, com o avanço das tecnologias, cada dia se tem novos programas e novos sistemas, e eu vejo principalmente a gurizada, é uma celeuma absurda, gigante. E claro que ali dentro que estão indo muitos dos golpes, né? E por ter essa velocidade na tecnologia, nos sistemas de internet e aplicativos, a lei, ela fica num limbo, de repente, dessas invasões, dessas agressões, dessas atitudes que são cometidas por esse pessoal dentro da internet, pode ficar em algum tipo de limbo da lei por não se ter amparo de poder se caçar, vamos dizer, esse tipo de delinquente ou esse tipo de ato criminoso? Só uma dúvida, na verdade, é uma pergunta, mas é uma dúvida que tenho, que parece que isso evolui de maneira tão ampla que, de repente, não se tem uma maneira de poder se analisar e poder se enquadrar devidamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Quanto ao primeiro ponto, sim, a Polícia Civil, ela, mesmo durante a pandemia, a gente continuou trabalhando diuturnamente, 24 horas por dia. A gente não fechamos as portas, pelo contrário, a gente continuou trabalhando. A delegacia online, ela foi amplamente divulgada justamente para evitar que as pessoas se deslocassem até um posto policial, daqui a pouco não era necessário, o registro poderia ser feito de forma online e tem a mesma validade jurídica. E hoje estamos atendendo tal qual era antes, no apogeu, vamos dizer assim, da pandemia, não que agora a pandemia tenha acabado, mas ainda continua, porém um pouco mais flexibilizada, a gente continua 24 horas tal qual era antes. A delegacia online continua também, é uma ferramenta que veio para ficar, ela é extremamente importante, tem alguns delitos que daqui a pouco não é necessário a vítima se deslocar da delegacia, etc. e tal, pode ser feito por ali, e a validade jurídica é exatamente a mesma. Em relação ao segundo ponto, senhor vereador, a internet não é uma terra sem lei. Ela é um pouco de... As pessoas às vezes pensam, não, aqui eu estou no anonimato, aqui eu posso falar o que eu quero, eu posso expor o que eu quero, eu posso xingar, eu posso ofender, eu posso... Não é bem assim. Inclusive, recentemente, teve uma alteração no Código Penal que os crimes contra a honra praticado usando mídias sociais, né, a internet, de forma geral, tem um aumento de pena. Então, sim, hoje a legislação, ela acoberta, ela abrange os crimes praticados pela internet, os crimes de ódio, e os crimes patrimoniais nem se fala, isso sempre existiu. Invasão de dispositivo informático hoje tem uma nova tipificação, tem uma nova reformulação, então a legislação, ela praticamente abarca todos os tipos de condutas criminosas praticadas pela internet, seja crimes de ordem patrimonial, seja crimes de invasão, seja crimes de pedofilia, seja os crimes de ódio, né? O que está mais em voga, principalmente quando envolve temas polêmicos, né? As pessoas pensam que podem humilhar, ofender quem quer que seja, e não é bem assim. Tem crime para isso e tem legislação que alcança essas pessoas, sem sombra de dúvidas. Obrigado, doutor Ederson. Se algum dos vereadores quiser se manifestar ainda, eu convido o vereador Gilberto do Amarante para as considerações finais e depois a palavra do doutor Ederson também, trazendo as suas considerações finais. Doutor delegado, que trouxe para nós aqui muitas informações e também para a população que está ouvindo ali fora. E que eu tenho certeza que muitas vezes, por mais que os comunicadores, a nossa imprensa tentem passar essas informações, nós vereadores também passamos, mas o senhor, sendo a autoridade máxima e tendo conhecimento, diz com muito mais propriedade: este fato é delito, não pague, não caia nesse conto do bilhete, não caia nesse fator da internet, não caia nesse fator do cartão de crédito.
Até mesmo o senhor mencionou que há pouco tempo houve, parece que há um período de temporal, né? Que aí todo mundo vai lá e começa a fazer a clonagem dos cartões. Mas na medida que a comunicação se estende, essa informação, ela passa a ser de propriedade das pessoas ali fora, isso vai se apagando e logo termina. Claro que aí vem outros. E também queria citar que hoje nós temos a Brigada Militar, em nome do Giovanni, que é o nosso que é o nosso major aqui da cidade, que também faz o trabalho muito bem de prevenção, e depois a nossa Polícia Civil faz o trabalho de investigação do crime, e que hoje, para o ganho de toda a nossa comunidade da cidade, os dois setores estão trabalhando unidos, estão trabalhando junto. Eu acho que parabéns, se o senhor vem com essa comunicação explanativa, de uma certa forma, nos meios de comunicação, e para nós todos isso só engrandece a informação e para que nós possamos tomar aí os cuidados e a segurança do que estamos vivendo hoje, que é um fato e é o dia a dia do nosso decorrer aí. Muito obrigado, delegado Bilian. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Doutor Ederson, sabemos nós que muitas coisas nem nós sabemos esmiuçar de alguma forma, para até questionamentos. Algumas coisas das quais a comunidade vive e são conversas até de botequim, de alguma coisa, onde perguntam, mas e a drogadição como está? Os jogos de azar, aquele bar que tem isso, aquilo que tem aquele outro, aquele tem... A gente sabe do mistério que é estar atrás do balcão da Polícia Civil, aonde a responsabilidade em muitas vezes é atribuída com sucesso motivacional para a equipe que lá está, e que muitas vezes é um balde de água fria no momento em que o senhor já está chegando lá no finalmente de uma investigação que demandou muito tempo. O que eu quero dizer com isso? A nossa delegacia hoje, ela está com todo o seu pessoal adequado aos números necessários para a nossa população, ou o senhor ainda está driblando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para suprir todas as demandas, as quais somente o senhor consegue identificar o que alguma coisa não está 100% devido à questão de pessoal e o que o Estado lhe oferece propriamente no momento. Como é que está a nossa delegacia? E eu pediria, se possível, se pudesse também já trazer, além de uma avaliação do pessoal, também as suas avaliações finais do convite feito hoje por essa casa. Obrigado, senhor presidente, pela consideração. Senhor presidente, eu costumo dizer que eu fui muito, entre aspas, sortudo vir para Farroupilha, dada a competência, a habilidade, a perspicácia dos policiais que aqui estão. Eu sou apenas um elo nessa engrenagem, nós temos uma equipe fantástica lá. É fato que a gente faz o que a gente pode, para os recursos que a gente oferece, eu penso um serviço para a sociedade, eu acho a altura daquilo que a gente podia. Podíamos fazer mais? Penso que sim. E aí, senhor presidente, acredito que não somente a delegacia, mas os órgãos públicos de uma forma geral, aquele ditado, o cobertor é curto, e de fato eu gostaria de ter mais policiais, isso é fato. Não adianta a gente dizer que temos uma equipe fantástica,
equipe excepcional, profissionais abnegados. Eu não me canso de elogiar a minha equipe. E, na medida do possível, eu já tenho aí de serviço público 14, 15 anos já, entre Exército, Ministério Público, entre Polícia Militar e agora Polícia Civil. Uma das coisas que eu aprendi junto com meus ex-comandantes, ex-chefes, a tropa é o espelho do comandante, ou seja, o meu subordinado é o espelho do chefe. Então, a partir do momento que o chefe, o representante, trabalha, vai atrás, está empolgado, a tropa, ou seja, a equipe age do mesmo modo. Então, eu procuro sempre mantê-los motivados, sempre demonstrar trabalho, e a forma com que eu faço isso é eu trabalhando também. E sim, senhor presidente, eu gostaria sim de ter mais pessoal, isso é fato. Vamos receber mais um policial agora na nova remoção. Eu sei que isso não é uma questão, não é um problema de Farroupilha, não é um problema, a Polícia Civil, o serviço público como um todo, ele está cada vez mais enxuto e as demandas aumentando cada vez mais. Então, sem sombra de dúvidas, eu sou grato muito pela equipe que eu tenho, pelo aquilo que o Estado me dispõe de material, de pessoal. Sem sombra de dúvidas, precisaríamos de mais? Talvez sim, para atender as demandas que não param, né? O crime não para, né? Impressionante. Então, assim, senhor presidente, sendo bem objetivo, sim, seria interessante se nós tivéssemos mais um quadro de pessoal mais robusto. Mas isso não significa que, talvez a gente não tenha o quadro de pessoal ideal, o serviço não está saindo. Pelo contrário, a gente está fazendo um milagre e trabalhamos absurdamente pela estrutura que temos. Sobre as considerações finais, eu fico muito grato pelo convite, pela recepção de todos aqui. Pela segunda vez eu retorno aqui em pouco tempo e eu gosto muito de falar sobre segurança pública, sobre polícia, é uma coisa que eu gosto. Eu estou aqui, abri mão de outros concursos por aí que eu passei para ser delegado porque eu gosto. Eu decidi isso lá em 2008, quando eu entrei nas fileiras da segurança pública, lá em Minas Gerais. Sou gaúcho, mas tive um tempo morando em Minas, Goiás e tudo mais. Eu pensei, não, gosto do direito e gosto da segurança pública. Então, o cargo que eu poderia conciliar a área do direito com a área de segurança pública na delegacia de polícia foi o que eu ambicionei. Hoje eu estou onde eu sempre quis estar. Então, por isso eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Estou sempre à disposição desta casa. Isso significa eu dizer que eu estou sempre à disposição da comunidade de Farroupilha. Eu não vou fazer convite individual, mas não preciso dizer que todos estão convidados a conhecer a delegacia, não só por ser um órgão público, qualquer um tem acesso, mas pela representatividade. Alguns vereadores já tiveram a oportunidade de a gente ir lá conversar sobre os assuntos mais diversos. Eu estou sempre à disposição. E muito obrigado, acho que foi muito produtivo esse tema. É um tema que aflige muito a população de Farroupilha. Eu tenho uma preocupação extremada com relação a isso, porque são vítimas normalmente vulneráveis que se deixam levar por um tipo de artifício que as torna muitas vezes impotentes. Então, através da informação, acho que a gente consegue potencializar um pouco mais esse meio de defesa das vítimas. Então, muito obrigado pelo convite. Espero vê-los na delegacia qualquer dia para um café, eu bater um papo, enfim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Ederson Bilian. E queremos dizer de que, doutor Ederson, dito uma vez por Edson Arantes do Nascimento Pelé, de que a voz do povo é a voz de Deus. Então, baseado nisso, eu quero lhe dizer de toda a receptividade de Farroupilha, da sua vinda, da sua estada aqui conosco, que a recém está começando, mas que o senhor veio com uma credibilidade indiscutível, aonde que Farroupilha, mesmo antes da sua chegada, já tinha informações aqui de que nós estaríamos recebendo alguém com uma vasta experiência também no nosso judiciário, na nossa brigada militar, aonde o senhor sabia desde a ação também quanto à execução de fatos
como ninguém. E na Polícia Civil estaria completo, aliada à grande força que é a nossa Brigada Militar. Queremos lhe dizer de que acreditamos muito no seu trabalho, no seu conhecimento, na sua formação, porque nas suas condições o senhor estaria, quem sabe, apto a assumir algum concurso, quem sabe, de uma elevada maior em termos financeiros, em outros segmentos, porém, aquilo que o senhor gosta é o que o senhor está praticando. E quando se faz aquilo que gosta, se faz bem feito. Parabéns por o senhor estar conduzindo a sua equipe e quero lhe dizer, diga de onde vens e eu direi quem tu és. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, se a sua equipe é motivada, porque o senhor merece, no mínimo, o retorno daquilo que o senhor prega. E nosso desejo é exatamente do sucesso, da paz entre todos os órgãos de segurança e principalmente aquele o qual o senhor conduz. Muito obrigado pela sua presença. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.